O exército russo, experiente e endurecido pelos combates, assim como o exército ucraniano, aliás, estaria muito à frente dos europeus em certos domínios, especialmente nos drones. Você vai falar sobre isso, Xavier Teitelmann? Essa imagem foi favorecida pela neblina, já que isso conta nesse tipo de situação de motos e soldados russos que entram em uma parte, de qualquer forma, da cidade de Pokrovsk. Elas circulam nas redes sociais há horas, mostrando o exército russo, por vezes forte, por vezes fraco, mas sempre experiente. O que podemos dizer sobre o estado, digamos primeiro moral, desse exército russo e desse caráter ofensivo? Logo de início, vemos que o segundo maior exército do mundo agora se move em carros civis e motos, diferente de antes. A verdade é que eles conseguem aceitar perdas e mortes. Fiquei com operadores de drones, vi campos e dezenas de mortos. E ainda mandavam mais 2 para checar se havia defesa do outro lado. Ambos morreram e os russos reiniciaram o ataque de artilharia. Então, os russos têm uma capacidade de aceitar perdas diariamente. A neblina aqui é o que salva os ucranianos nessa situação. E, de modo geral, a linha de frente se mantém porque há drones que conseguem ver os russos chegando a 20 e 30 quilômetros de distância. A 20 e 30 quilômetros, eles já usam artilharia. Quando estão a menos de 10 quilômetros, entram os tanques. A 5 quilômetros, os drones. Mas quando há neblina, não há dúvida, não há observação ucraniana. E assim, eles não têm como pará-los. Eles sobrecarregam a linha de defesa, pois quando os russos enviam 20 homens, só 5 ou 6 chegam e os ucranianos conseguem se defender. Mas quando chegam assim 30 ou 40 ao mesmo tempo, obviamente, eles ficam sobrecarregados. Isso vira um verdadeiro combate urbano. Isso tem uma dimensão psicológica, quer dizer, eu ouço isso. Entre alguns militares franceses, há muitos militares franceses muito corajosos, muito experientes, especialmente nas operações no exterior. Vamos ser francos, não existe um grande número de indivíduos de russos ou ucranianos que são tão duros e experientes assim. Não temos experiência em combate de alta intensidade, apenas em combate comum. Temos verdadeiros comandos muito bem treinados, que são incrivelmente eficientes para as guerras que travamos até 2022. Mas a guerra mudou. Ao conversar com ucranianos e ver exercícios realizados pela OTAN, percebemos isso. Vemos cerca de 10 soldados avançando taticamente atrás de um blindado na Ucrânia. Seriam russos ou ucranianos. Aproximar-se a menos de 50 metros de um blindado é suicídio. Você não pode formar um grupo de 3 ou 4 homens porque com certeza vai ser atingido por um drone FPV. Eles estão lá o tempo todo. Vamos embarcar. Você dá o tempo de todas as missões, lembramos da Guerra Fria, fazíamos colunas e comparávamos tanques, mísseis, homens, etc. Vivíamos em equilíbrio, nos tranquilizávamos, mesmo sem motivo. Hoje isso mudou. De repente, é estranho pensar que há desigualdade entre drones e homens. Mas em termos de massa, nós somos maiores. Mas em termos de capacidade de produzir itens consumíveis diariamente, nós somos anões. Russos e ucranianos produzem e usam de 10 a 15 mil drones kamikazes diariamente. Nós, em toda a Europa, produzimos, somando tudo, algumas centenas por dia e que não estão no mesmo nível do que os ucranianos fazem. Nós temos padrões que estão 2 anos atrasados. Antes de entrar nos detalhes, a raiva, lembra da guerra da Iugoslávia? Fiquei muitas vezes impressionado ao ver militares da Europa Ocidental que de repente se deparavam com militares croatas, sérvios, bósnios, etc. Eles tinham uma fúria de combate assustadora, mas era menor na Iugoslávia. Aqui é bem maior. Há uma resiliência do soldado experiente e rústico. E a rusticidade é algo que também encontramos na legião estrangeira, por exemplo. E é verdade que isso é algo que nós temos. Não vou dizer que perdemos. Como se eles tivessem um valor que é incrível, que tem desempenho, que tem eficiência. Mas a grande diferença, mais uma vez, é a aceitação deles da morte. Aliás, os ucranianos dizem que querem morrer pelo seu país. Nós permitimos que eles morram pelo seu país, nós os ajudamos. Então, no fim das contas, nós não temos essa capacidade de dizer, não tem problema, 80% do nosso grupo de assalto vai morrer, mas vamos mesmo assim. A incerteza da guerra, ao considerarmos todos os fatores, causa desconforto repentino à Europa Ocidental. Como você disse, há carros civis e uma mistura de motos e motociclistas. E, ao mesmo tempo, é o mesmo exército que ainda tem submarinos nucleares lançadores de mísseis, os dois ao mesmo tempo. Porque o exército deles se adaptou à realidade de uma guerra de trincheiras, na qual a quantidade importa mais do que a qualidade individual de cada equipamento. E também, eles se adaptaram à realidade. Um exemplo concreto, a França e todos os países da Europa. Temos mísseis antitanque, isso significa que temos um míssil de 200 mil euros e é preciso ter visibilidade direta do adversário para poder atirar.
Na Ucrânia e em todos os conflitos futuros, é suicídio ficar em visibilidade direta de um tanque ou até mesmo de um inimigo. Em quase toda a guerra, eles não veem o inimigo, morrem por drones kamikazes FPV. Na Ucrânia, por um custo 500 vezes menor que um míssil antitanque, terão um drone kamikaze com 100% de precisão guiado até o alvo. Resumindo, como a doutrina deles evoluiu, o equipamento produzido também melhorou. Ajude-nos a entender uma série de imagens que apoiam o que você está dizendo. Primeiro, ainda estamos na região de Pokrovsk, a 7 quilômetros da cidade. Este tanque ucraniano avança em Rodnitsk, abrindo fogo contra um prédio ocupado pelas forças russas. Então, a guerra em terra continua. Obviamente, há combates que são muito intensos nos arredores de Pokrovsk. Recentemente, eu estava em Kramatorsk, quando havia preocupações sobre Pokrovsk. Talvez você tenha visto imagens de comandos ucranianos deixados de helicóptero, o que foi muito criticado. Na verdade, no momento em que eles fizeram essa operação, os ucranianos estavam realmente quase cercados. Entre 1.000 e 1.500 ucranianos estavam isolados em um bolsão com comunicações cortadas. Eles não recebiam mais suprimentos, armas ou equipamentos. Percebemos essa linha pequena ao norte, vemos o bolsão central e no fim, essa linha era impraticável. Esses comandos conseguiram restabelecer essa linha para poder novamente abastecer os homens que estavam em terra e tirá-los de lá. Ou seja, os 1.500 ucranianos que morreriam ou seriam capturados nas próximas semanas agora podem ser abastecidos e retirados se necessário. Foi uma grande vitória. Você tem Publicado no Twitter, no Checkzoom, uma longa explicação que fez enorme sucesso. Porque, primeiro, você fala com muita objetividade. Alguns fazem propaganda pró ou anti-Rússia. Você alerta, não subestimem o exército russo, que possui forças muito significativas. Se listarmos o que você diz, onipresença de drones, enxames de drones, depois criaremos um campo de batalha totalmente digital. Estamos chegando a um mundo onde ambos os exércitos têm uma visão digital do campo de batalha virtual. Além da realidade e vulnerabilidade do que julgávamos tão poderoso, tanques e especialmente a logística. Vamos parar primeiro no drone. Essa imagem, a infinidade de invenções, o drone esporão, esse drone que consegue nos explicar, nos dê a explicação. Existem drones de observação que permitem, a qualquer lado, ver e antecipar o que acontecerá à frente. No geral, tentamos destruí-los. Se você usar um míssil antiaéreo, isso vai custar o que se dispara a partir dos polos, algumas dezenas ou até centenas de milhares de euros. Se você tiver drones que colidem, isso vai custar 2.500 euros. Diante da quantidade, eles agora fabricam drones para colisões intencionais. Mas não para se destruir, mas para quebrar a hélice do que está na frente. Aí, tem tipo um esporão, é isso que entra simplesmente na hélice e a quebra. Eles destroem a hélice à frente, fazendo o drone cair. Ambos os lados agem assim. Há drones que possuem espingardas na frente. Eles podem lançar redes pequenas que enrolam nas hélices e derrubam o drone. Porque, novamente, imagens assim, no início de 2025, já havíamos provado que os russos perderam mais de 1.000 drones de observação desse tipo apenas por destruição aérea. Novamente, os russos perderam mais de 10 vezes o que o exército francês tinha em janeiro, e isso segue em grande escala. É um momento fascinante. Todos lembram da Batalha da Inglaterra com Spitfires e aviões alemães. Vivemos um momento em que o mundo todo observa como será uma guerra futura. Além disso, tudo evolui tão rápido que nossos padrões tradicionais não permitem definir nossas necessidades. Normalmente, definimos uma doutrina, vemos qual é a doutrina, vemos como ela funciona. Então vamos expressar nossas necessidades e nossos industriais vão responder a elas. O que os industriais produzem hoje atende às necessidades ucranianas de 2022. Ou seja, não só não estamos prontos para isso, mas além disso, eventualmente estaremos prontos apenas em 2026 a 2027, ou seja, tarde demais. Nem conseguimos apoiar os ucranianos, pois não sabemos que produzir esses equipamentos em larga escala é barato e eficiente. Desconforto. Por que isso? Lembro dos anos 80 na crise dos mísseis. E diziam que não podia deixar os russos terem seus mísseis e que do outro lado da fronteira também não podia ter mísseis. E os pacifistas diziam, não, não pode. Por que um desconforto assim hoje? De pensar que não estamos em paridade, mas... Porque continuamos pensando do mesmo jeito. Ainda achamos que tanques e máquinas ultratecnológicas farão diferença no campo de batalha. Eu tenho um exemplo que talvez seja o pior que já ouvi. Os ucranianos possuem vários drones e robôs terrestres para apoio de fogo, logística e desminagem. A Alemanha forneceu um drone terrestre por 5 milhões de euros. Esse drone terrestre hoje serve como máquina de café em uma escola de drones.
Porque é inapto para o combate, pesado, frágil e seus sensores se confundem e embaçam. O drone terrestre dos ucranianos custa 20 mil euros e funciona lá. Eles podem perder dezenas por dia, pois produzem o mesmo tanto. A interceptação, olhe para esta outra imagem, é um drone Shahed de fabricação iraniana, mas eu acredito que os russos fazem isso sob licença, se eu posso dizer assim agora. E ele é interceptado. Como? Vemos que é drone contra drone, ou drone contra míssil. Então vemos que ele é alcançado por alguém atrás dele. Acho que é um Sting, ou seja, você tem toda uma categoria de drones antiaéreos e o Sting é o principal. Ele é produzido por uma empresa chamada Wildornet, que eu tive a oportunidade de ver há 3 dias. Eles possuem drones pilotados que atingem 330 km/h e causam impactos. Essa empresa provou isso ao destruir mais de 1.000 drones kamikaze. Shahed, e aí? O que vemos chegando por trás? Vocês vão ver em câmera lenta, vemos uma espécie de pequeno míssil vindo de cima, e então, no impacto, isso vai explodir esse Shahed. E esse pequeno interceptador custa apenas 2.500 euros. Os mísseis que foram usados pelos nossos caças na Polônia, abater esse tipo de míssil, até mais fraco, custou de 600 mil a 1 milhão de euros. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas insistiu no que ele chama de enxames de drones e ele diz que a urgência é que a França adquira rapidamente esse tipo de enxame. Explique para a gente por que isso cria um desejo tão grande de mudança tão rápida no exército, nos exércitos do Ocidente? O que ocorre é que quando os russos lançam ataques com dezenas de motos, isso acontece. Os ucranianos ficam 1 a 3 quilômetros atrás da linha de contato. Eles lançarão drones que tentarão, um a um, destruir o que se aproxima de nós. O problema é que cada piloto controla um drone. Quando o drone é usado e um russo eliminado, é necessário lançar outro. Há intervalo de 5 a 6 minutos entre lançamentos de drones. Um piloto com enxame pode lançar cerca de 10 drones. Com os 10 drones sobre o campo onde os russos chegam, o piloto poderá designar diretamente. Primeiro drone, vá para tal alvo, segundo para outro, terceiro para o último alvo. E dessa maneira, um único piloto com seu enxame de drones é capaz de parar todo um ataque. E é isso que faria a diferença. Agora, um piloto consegue parar cerca de 20 motos kamikaze sozinho, e isso acontece novamente. Os ucranianos fizeram isso pela primeira vez em outubro passado, está operacional e agora vai se tornar mais comum. Simplesmente, drones dessa categoria são realmente uma demonstração interessante. Acho que foram os chineses que fizeram isso. Isso funciona bem em um ambiente mais aberto porque, por enquanto, entre as árvores é algo realmente muito complicado de se fazer. O que acontece se amanhã os russos tentarem algo com esse tipo de armamento? Na Estônia, por exemplo, onde há minorias russas? Ou seja, não é o assalto clássico com uma coluna. É uma operação para ajudar tal ou tal minoria. E então, contra o exército estoniano, por exemplo, esse tipo de operação. Além dos franceses, outros países presentes também vão apoiar fortemente. Eu ainda ouso acreditar que temos uma força aérea e uma marinha que permitiriam impedir os russos de usar e enviar massivamente esses drones. Mas não são a Marinha, a Aviação ou Rafale que vão enfrentar esses drones, certo ou não? Mas sim contra os lançadores. Ou seja, vocês têm posições a 5, 10, 20 quilômetros atrás da linha de contato de onde lançam esses drones em massa. Se identificarmos essas zonas agora, podemos impedir que as lancem. Porque, por outro lado, a realidade é que, na linha de frente, se amanhã o exército francês for confrontado com 1.000, 2.000 drones por dia, ele é totalmente incapaz de lidar com isso. Esse é o caso de todos os exércitos da OTAN, exceto o ucraniano que sabe lidar com isso porque faz o mesmo. Ambos os lados sofrem, principalmente na linha 1. Portanto, a linha 0 não é a mais perigosa. São aqueles que estão atrás, são aqueles que lançam esses drones, porque são eles que lançam esses drones. Se eles forem atingidos, então os russos podem enviar e os ucranianos da mesma forma podem enviar. Assaltos com bem mais chance de alcançar a linha de contato. Você ressalta como essas imagens mostram que a munição clássica, o projétil, ainda era usada? Desde 11 de novembro de 1914, essa base permanece até hoje. Mar de Armas. Talvez este seja o fim disso. Um projétil, só em termos de custo, né, um projétil produzido pela França custa 10 drones kamikazes. Um projétil, a chance de acertar o alvo ainda é baixa, é necessário disparar vários em alvos móveis, mas com um drone kamikaze temos 100% de chance de acertar. E vamos poder escolher, se for um blindado, atacá-lo pela torre ou pela parte de trás da torre, onde ele é mais vulnerável. No fim, por 1/10 do preço, temos eficiência muito maior.
A artilharia, embora ainda indispensável em várias missões, vem sendo cada vez mais substituída por esses armamentos. Você toca o alarme sobre o que achávamos tão importante. Uma vantagem dos exércitos ocidentais, especialmente dos americanos, é o forte investimento em logística, principalmente nos tanques. Olhe para esta imagem, é na região de Kupiansk. Se não me engano, este drone C é um russo destruindo tanques ucranianos, então este... Não é um tanque, é um transporte de tropas, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, vamos ficar escondidos o máximo de tempo possível, porque qualquer movimento se tornou perigoso. Os tanques, de modo geral, o objetivo é ser o movimento, não ficar estático. Para eles, é realmente difícil enfrentar uma guerra de posição, assim como para a artilharia em geral. Hoje, espera-se que um tanque se esconda, ataque rápido e volte a se ocultar. E, por exemplo, a vantagem do César, o fato de poder ser muito móvel, era uma vantagem porque ele pode atirar e fugir. Então, isso era uma vantagem. Até o início do ano de 2024, desde o ano de 2024, se você atirar, radares vão detectar a origem do tiro e drones vão chegar imediatamente. Se tentar fugir dirigindo, você morre. Hoje, um projétil será disparado. Ele se esconde rapidamente? Mais uma vez, o que vemos aqui são imagens fornecidas pelos russos. Exatamente a mesma coisa nos dois lados. Os dois lados usam os mesmos métodos. Se você não se esconder, se tentar se mover, você está morto. Nossas doutrinas buscam sempre fugir rapidamente antes de sermos atingidos. Tem de tudo, como se a arma militar mudasse de verdade. Você também diz que é preciso espaçar bem mais do que era a tradição. Devemos espaçar homens e materiais evitando agrupamentos. Mas, além disso, as armas que fornecemos aos ucranianos são consideradas pelos próprios ucranianos como inadequadas para o combate. Por exemplo, eu estava em um local onde haviam recebido VAB há menos de um mês. Ou seja, veículos blindados franceses criados para enfrentar o Bloco do Leste. Bem, esses robôs, esses blindados, estão aguardando para receber sistemas de guerra eletrônica e para receber gaiolas de proteção. Simplesmente porque nossos equipamentos não são adaptados, temos equipamentos que não adaptamos e temos doutrinas que não correspondem à realidade do campo de batalha. Se amanhã entrarmos, por exemplo, para apoiar os ucranianos ou enfrentar os russos na Estônia, se estivéssemos diante dos russos, se os russos usarem esses métodos e chegarmos com nossos equipamentos e método, teremos pouquíssima chance de sobreviver. Sim. Aqui você obviamente está levantando a questão das tropas de reforço, se soldados franceses, alemães, etc. Mesmo como reforço, caso os russos ataquem, isso mostra que haveria incerteza. Claro. Então, no contexto de um cessar-fogo, eu ouso esperar que a gente se adaptaria. Se sua frase da noite, eu ouso esperar. Os ucranianos já fazem isso. Estamos tentando recomeçar do zero para repetir o que eles fazem. De maneira totalmente operacional, com uma velocidade de atualização dos equipamentos deles que é semanal, os russos verão algo novo e se adaptarão, e os ucranianos responderão. E há uma espécie de corrida, mas que é questão de poucos dias. Existem atualizações nos jogos de... História. Por que essa preocupação repentina? Tenho 58 anos, vi muitos responsáveis na Guerra Fria, mas nunca ouvi isso. Eles diziam, estamos preparados, somos sólidos e equilibrados. Isso é importante em todas as áreas. Do nuclear ao topo, precisamos equilibrar as forças. E aí, escutem, precisamos nos preparar rápido, rápido. Pode ser em 2 anos, em 3 anos, etc. Então, os mais céticos dizem que é para que os orçamentos militares sejam aprovados. Sim, mas claramente não é só isso. Não, mas há uma superioridade tecnológica do nosso lado que é sem igual. Nós enxergamos mais longe, nossos mísseis são mais furtivos. Então, por que essa preocupação? Os russos conseguem fabricar 50 a 100 vezes mais de seu sistema, que é barato, pois aceitam perdas. Nós não aceitaremos, e felizmente, perder centenas de milhares de homens como os russos fazem. Se os russos pudessem evitar perder tantos homens... Quero dizer, eles não vão conquistar. Em Pokrovsk, nos próximos dias, nas próximas semanas, a distância entre Donetsk e Pokrovsk dá para fazer a pé, em um dia. Eles perderam mais tanques, mais blindados na região de Pokrovsk do que os alemães perderam blindados na Batalha de Stalingrado. 500 blindados russos comprovadamente perdidos na região de Pokrovsk, isso é mais do que os alemães em Stalingrado. A gente não percebe o quanto eles são capazes de gerar massa e aceitar a perda. Felizmente temos esse desejo de salvar vidas,
Tendo tecnologias que são muito, muito avançadas, a gente produz muito, muito pouco. E isso não é adaptado ao que os russos fazem hoje. Entramos em outro mundo e você descreve isso de forma impressionante, mostrando um universo onde o campo de batalha é totalmente digital. Lembro de Napoleão dizendo: a principal qualidade é o golpe de vista, o general que chega e enxerga a olho nu. Onde estão as colinas para atacar, fugir, etc. Você diz que tudo isso acabou. Na verdade, ali no computador, todo o terreno está de certa forma digitalizado. Ao acúmulo de sensores sintetizados, já estive em vários quartéis generais e é isso que vemos. Eles também podem usar sensores acústicos. A acústica não é detectada pelo inimigo, mas permite ver a chegada dos drones. Eles possuem sensores de radar que visualizam tanques, aglomerações inimigas e homens em movimento de moto. Eles possuem sistemas de guerra eletrônica com balões equipados com sensores. Se os russos usarem seus radares, poderão triangular e localizar o emissor, enviando um drone para destruí-lo. Assim, eles reuniram todos os sensores e os integraram em um único software. Eles têm total visibilidade do campo de batalha graças a Elon Musk e ao Starlink. Até a linha de contato não há eletricidade nem nada nas cidades a 25 quilômetros atrás. Mas eles têm internet, e é graças à internet que eles sabem quando os russos vão chegar, por onde eles vão chegar, que tipo de armamento está chegando. E essa conexão direta, com retorno de vídeo dos drones até o quartel-general, permite também um controle remoto. Robôs terrestres, usados para evacuação médica ou tiro, são controlados por Starlink. Ou seja, teoricamente, um operador que está em Kiev poderia controlar um drone terrestre e acompanhar um assalto que acontece na região de Pokrovsk, a centenas de quilômetros de distância. O que você diz é vertiginoso, pois parece que a sua história acelera, como se cada guerra trouxesse sua própria aceleração. A conquista da Lua foi consequência indireta da Segunda Guerra Mundial, com engenheiros nazistas recrutados pelos americanos. Estamos vivendo esse tipo de aceleração, certo? Claro, mais uma vez com essa questão, os russos não conseguindo superar os ucranianos nem pela tecnologia, nem pelo número. Eles estão fazendo uma fuga tecnológica para frente e aceitam a perda. Eles continuam nessa fuga para frente. Mas hoje, as tecnologias que estamos vendo na Ucrânia, há uma certeza. Eu passei, por exemplo, uma noite com os operadores de drones pesados, né? A logística, não dá mais para fazer logística com quadriciclos, etc. Durante a noite, esses drones transportaram 20 vezes 40 quilos de comida, água, suprimentos e munições. Para a linha zero, em 2 anos, entregaremos nossas pizzas da Amazon. Tenho certeza sobre usar esses drones de entrega. Então, quando vamos até o local e imaginamos o potencial dessas armas, na verdade, também há uma enorme aceleração para o mundo civil. Não respondi totalmente antes. O general Richu, experiente nesses programas, afirma que não estamos prontos. Não estamos prontos porque nossas doutrinas não evoluíram para lidar com esse tipo de operação. Quando fazemos o debriefing dos soldados, ucranianos e franceses voluntários na Legião Internacional na Ucrânia perceberam que, em 2022, os franceses eram campeões mundiais ao chegar lá. Eles dominavam amplamente tanto os ucranianos quanto os russos. Os legionários e comandos da marinha que conheci eram melhores que a média. Hoje, os franceses combatentes que se aposentam depois de 10 anos no exército francês chegam lá e estão inaptos para o combate. É necessário treiná-los por 5 ou 6 meses para que aprendam a se comunicar e coordenar com os drones. Como evitar um drone, como evitar as munições térmicas. Muitas coisas não temos retorno de experiência por falta de contato direto. Quando os ucranianos recebem treinamento conosco, ou seja, por exemplo, a Brigada Ana de Kiev, há um certo número de instrutores franceses que também aprendem, porque os ucranianos vêm com seus próprios caras, que têm um pouco de experiência e um certo número de métodos. Achamos que devemos ensiná-los, mas são eles que nos trazem experiência. As imagens de combate na floresta, por exemplo, vamos ver algumas imagens. É preciso saber que era Khan, que é um combatente ucraniano que você mesmo conhece. Aliás, foi graças a você que a gente teve contato. Ele foi gravemente ferido, ele está no hospital. Agora, entendemos que até mesmo esse tipo de combatentes faz parte desse campo digitalizado do qual você falava. Claro, então, tipicamente Khan em suas operações são as últimas operações que ele fez antes de ser ferido. Conduz assaltos, delegar os russos, buscar informações, fazer prisioneiros e recuperar rádios para ouvir o que fazem. São necessárias pessoas assim para liderar essas missões. Então, os ucranianos, no geral, 90% do trabalho deles é manter a linha. Eles não partem para o ataque. Então, ainda tem algumas unidades de elite
Entre eles estava Khan, francês e ex-membro da Força Aérea, que foi voluntário e agora liderava as operações. Bem, eles aprenderam a realidade no campo. Como evitar drones? Que equipamento usar? Temos uma mochila para bloqueio? Como nos defendemos com uma espingarda? Como se esconder de uma fibra óptica impossível de bloquear? Só aprendemos isso na prática. Isso tem uma dimensão, eu diria, nacional. Eu me lembro quando fui fazer uma entrevista com Zelensky em seu palácio presidencial na rua Bankova, em Kiev. As pessoas ali são semelhantes às que vemos entre os russos. Também militares que são muito diferentes dos nossos, que são mais polidos. Uma forma de brutalidade como a do antigo Serviço Federal de Segurança, do antigo KGB, há uma brutalidade. Não quero caricaturar, mas há o gênio das nações. Sem isso, não haveria nações nessa região da Europa, para o bem ou mal. Quando se trata de defender sua terra também. Você passa tempo demais com os oficiais? No exército francês, há homens muito rústicos e fortes. Acho que estou brincando ao dizer isso, mas temos pessoas que estão no mesmo nível físico, de resistência, de capacidade, de rusticidade, que o que se pode ver entre os ucranianos e os russos. A capacidade mental de aguentar por muito tempo? Talvez eu não saiba do que somos capazes nessa área, pois nunca tivemos a chance de tentar. Mas quando você vê o que nossos soldados enfrentam no treinamento da Legião Estrangeira e nos regimentos de engenharia, etc., vendo o que fazemos na África, sei que aguentamos e temos preparo físico. Quero apenas adaptar nossos métodos, doutrinas e equipamentos às necessidades desta guerra. Mais uma imagem é a imagem de vocês parecem cansados. Vocês têm razão de estar cansados. Vocês passaram por lá, mas você me dizia que foi a viagem mais exaustiva que você já fez lá. Por quê? Por quê? Acho que está relacionado a essa percepção de que está acontecendo uma espécie de corrida contra o tempo que está começando. É a primeira vez que sinto mais medo na retaguarda do que na linha de frente. Ou seja, quando estamos a 3, 5 quilômetros dos russos e estamos nas nossas cúpulas de proteção, nos nossos pequenos bunkers, temos nossas redes. Sabemos que vamos parar os eventuais drones que possam cair sobre nós. Atenção quando vamos lá, sem descanso. Quando volto à retaguarda em Kramatorsk e somos perseguidos por drones kamikazes russos, um deles explodiu a 80 metros de mim. Quando ouvimos as bombas planadoras e não sabemos onde elas vão cair. E estou falando na cidade, não estou falando na linha de frente. Cidades e civis são alvos. É muito difícil viver assim. Olhe, ter essas imagens entrou sobre essa corrida de velocidade que está acontecendo e você explica muito bem entre o exército francês, a OTAN em geral e a Rússia, é isso?